Pessoal, na aula 8 nós vamos trabalhar com uma associação que até então a gente não tinha visto e que pode ser muito útil em alguns casos. Certamente vocês vão ouvir falar ao longo do curso da associação estrela-triângulo. Ela é bem utilizada tanto em transformadores como em acionamento de motores. Então, o que vocês verão na aula de hoje? Associação estrela-triângulo, como que é o circuito estrela-triângulo. Nós veremos um caso específico chamado de ponte de Wheatstone e faremos alguns exercícios. É uma aula rápida, mas eu vou fazer alguns exercícios para complementar e facilitar a compreensão de vocês. Quando a gente trabalhou com associação em série ou em paralelo, nós identificamos já facilmente quando os dois resistores estão em série ou quando dois resistores ou mais estão em paralelo. Eu queria que vocês observassem esse circuito da apresentação e me dissessem: os resistores do circuito, eles estão em série ou estão em paralelo? Percebam que nesse caso a gente não pode dizer que eles estão em série nem que estão em paralelo, porque eles estão formando uma configuração que a gente chama de estrela e triângulo. Então aqui a gente tem uma configuração em triângulo ou delta. Temos dois triângulos aqui. Ou também a gente pode dizer que temos uma configuração estrela. Se olharmos aqui, é uma estrela num formato diferente. Mas vocês verão que sim, também é uma configuração estrela. E aí, como até agora a gente não tem as ferramentas para resolver esse tipo de circuito ou fazer a associação de estrela-triângulos, eu vou passar como que a gente deve proceder. Antes disso, vou falar também onde que nós vamos utilizar. Então, vai ser muito comum vocês começarem a encontrar na placa de motor aqui, ó, o formato triângulo e o formato estrela, ou seja, com a mesma estrutura do motor, os mesmos enrolamentos em um motor trifásico. A gente pode ter dois níveis de tensões apenas fazendo as conexões em estrela e triângulo. O mesmo acontece se formos trabalhar com transformadores. Então, no transformador trifásico, nós temos uma configuração triângulo-triângulo, estrela-estrela, triângulo e somente estrela. Claro que aí na parte seguinte, quando a gente começar a trabalhar com circuitos de corrente alternada, especialmente em circuitos trifásicos, aí isso vai ficar muito mais claro para a gente. Por enquanto, o que a gente deve se preocupar com isso aqui. Então, eu tenho um circuito triângulo no lado esquerdo da apresentação e tenho no lado direito um circuito no formato estrela. Está muito mais fácil agora identificar o formato estrela, né? Então, eu sempre fico de olho aqui, ó. No formato triângulo, eu vou chamar os resistores de R1, R2 e R3. E no formato estrela, eu vou chamar os resistores de RA, RB e RC para não fazer confusão. Mas é importante a gente perceber que os nós, eles continuam lá. Eu tenho o nó 3, o nó do 1, e tenho o nó 2. A estrutura continua lá, apenas eu mudo a forma como eu vou ligar os resistores. Então, nesse primeiro caso, eu vou mostrar como que a gente faz para achar uma resistência equivalente para transformar um circuito que está na configuração triângulo para a configuração estrela. Então, lembrando que na configuração estrela, que é
o jeito que eu quero, eu não tenho R1, R2, R3, eu tenho RA, RB e RC. Então, se eu quiser calcular o RA, eu vou utilizar essa fórmula aqui, que é a mesma para RB e RC. O RA, eu faço R1 vezes R2, então pego o R1 e o R2 e divido por todos os resistores, R1, R2 e R3. Perceba então que no RA, a única coisa que eu não tenho aqui é o R3. Uma forma da gente decorar isso é o seguinte, olhando sempre o resistor oposto. Então, se o R1 ele está apontando para cá, está apontando aqui para baixo, que seria a posição do R3. Então, nessa equação, eu não coloco o R3. É uma forma da gente tentar decorar. O RB, então eu quero calcular agora o RB. Vou utilizar a equação do RB. É a mesma equação, com a diferença que o RB ele está apontando para esse lado, que seria a posição do R2. Então, um R2 não vai entrar na equação. Entra na parte de cima R1 e R3. E embaixo entram os três resistores, R1, R2 e R3. Por último, eu quero calcular o RC. Então, o RC ele está apontando para esse lado aqui, que seria a posição do R1. Então, na equação, aqui em cima, eu não coloco R1, eu só coloco o R2 e o R3 multiplicando. E embaixo, sempre se repete a soma de todos os resistores. Eu não quero que vocês decorem, tá? É só uma forma para vocês entenderem, mas todas as equações eu vou passar para vocês ali no formulário. Então, vocês não precisam se preocupar em relação a isso. Dessa forma, eu consigo transformar uma configuração em triângulo em uma configuração estrela. E depois, nos exercícios, vocês verão como que isso facilita para a gente resolver um circuito com resistores. Agora, vamos analisar o caso contrário. Então, aqui eu tenho um circuito no formato estrela e eu quero transformar isso no formato triângulo. Então, no formato estrela, eu tenho RA, RB e RC. E no triângulo, eu tenho R1, R2 e R3. Então, se eu quiser calcular o R1, eu vou multiplicar todos os resistores entre si. Então, RA vezes RB, RA vezes RC e RB vezes RC. A parte de cima, nesse caso, ela sempre vai se repetir. O que vai mudar é apenas a parte de baixo. Então, se eu quero calcular o R1 está aqui. Eu coloco embaixo apenas o resistor que é oposto a ele. Então, o oposto ao R1, que estava aqui, o RC. Então, embaixo eu coloco apenas o RC. Isso que vai mudar de uma equação para outra. Se eu quiser calcular o R2 está aqui. O resistor oposto a ele é o que está nessa posição, que é o RB. Percebam que o RB é o que está oposto ao resistor que eu vou colocar lá como R2. Então, a equação é a mesma, só que embaixo eu coloco o RB. Por último, se eu quiser calcular o R3, o R3 está aqui. O resistor oposto a ele vai ser o RA. Então, a equação é a mesma, com a diferença que embaixo eu coloco apenas o RA. Lembrando que essa equação será dada, as três equações serão fornecidas para vocês. É só para vocês não confundirem. Ponte de Wheatstone. A ponte de Wheatstone ela é muito utilizada para a gente identificar, quando a gente tem um dado circuito, identificar com precisão o valor de um resistor. Então, para ficar mais claro isso aí, eu vou mostrar desse circuito. Nesse circuito, nós temos 4 resistores principais na extremidade. Temos o R1, o R2, o R3 e o R4. A ponte de Wheatstone, ela pode estar equilibrada ou não. Para que essa ponte esteja equilibrada, ou seja, que os resistores sejam iguais ou que eu tenha um circuito simétrico,
a corrente que passa aqui no meio tem que ser igual a zero. Não pode passar corrente ali. E ali, inclusive, para eu medir se tem corrente passando ali ou não, eu tenho um galvanômetro que vai medir o fluxo de corrente. Então, esse RG é apenas a resistência do galvanômetro. O que eu devo prestar mais atenção é no circuito externo, R1, R2, R3, R4. Então, se R1, R2, R3 e R4 estiverem simétricos, forem iguais, o circuito vai estar equilibrado e não vai passar corrente ali no meio. Porém, se eu tenho um dos resistores que causa um desequilíbrio, ele tem um valor diferente dos demais no circuito, eu vou ter uma diferença de potencial entre o ponto B e o ponto C, e aí vai começar a passar corrente, e o meu equipamento, o galvanômetro, ele vai acusar esse fluxo de corrente. Então, por que esse circuito é importante? Porque no lugar do R2 eu posso colocar um sensor que vai captar algum sinal, pode ser de temperatura, de pressão, e esse sinal ele vai ser convertido em resistência. Então, conforme mais ele varia a resistência, mais vai passar ou menos vai passar corrente pelo galvanômetro. E com isso, eu consigo identificar qual que é a intensidade do sinal captado. Então, o R2 ele pode ser um sensor, cuja resposta do sensor vai ser uma corrente de maior ou menor intensidade no galvanômetro, ali no meio do circuito. Perfeito. Dito isso, eu quero analisar como que vai ser, como que a gente calcula a variação no resistor, em um desses resistores. Então vamos lá. Aqui, vamos supor então que o circuito está em equilíbrio. Se o circuito está em equilíbrio, a corrente que passa no galvanômetro é zero. Se a corrente que passa no galvanômetro é zero, então eu não tenho nada aqui no meio. Significa que a corrente que passa aqui I1 vai passar integralmente para cá, que é a corrente I2. Portanto, eu vou dizer que se a corrente do galvanômetro é zero, então I1 vai ser igual a I2, e isso vou chamar de I'. O mesmo acontece aqui embaixo. Se eu não tenho nada aqui no meio, o R4 fica em série com o R3. Portanto, a corrente que passa aqui, que eu chamo de I4, vai ser a mesma que vai passar por aqui, que eu chamo de I3. Então, a outra condição é que I4 é igual a I3, que eu vou chamar de I. Perfeito. Se eu tenho essa condição, para que eu não tenha uma corrente passando aqui, a tensão aqui tem que ser a mesma tensão aqui. Vou até limpar o circuito porque está muito bagunçado. Então, a tensão que eu tenho nesse ponto, no resistor 1, tem que ser a mesma tensão que eu tenho nesse ponto. Aí, significa que eu não tenho nenhum fluxo de corrente aqui. Eu tenho uma diferença de potencial entre o ponto B e o ponto C igual a zero, logo não terei corrente. Ou seja, escrevendo isso, eu vou dizer que o 1 tem que ser igual ao 4. A queda de extensão no resistor 1 tem que ser igual à queda de extensão no resistor 4. Da mesma forma, vai acontecer no lado direito. Para que eu tenha uma diferença de potencial entre B e C igual a zero, a tensão nesse ponto tem que ser exatamente igual à tensão nesse ponto. Ou seja, o 2 tem que ser igual ao 3. Pela lei de Ohm, eu vou substituir. Eu só não vou esquecer então que o 1 é igual ao 2, que é igual... Aliás, I1 é igual a I2, que é igual a I', e I3 é igual a I4, que é igual a I. Não vou esquecer essa condição. Então, voltando aqui na parte da esquerda.
Então, utilizando a lei de Ohm, onde tem a tensão, eu vou substituir por resistência vezes a corrente. Então, a tensão em 1, eu vou substituir pela resistência 1 vezes a corrente que passa em 1. A corrente que passa em 1 é I'. Então, vou substituir por I'. E a tensão em 4, eu vou substituir pela resistência 4 vezes a corrente que passa no resistor 4, que eu chamo de I. Aqui, ó, I4 eu vou chamar de I. Perfeito. Com isso, eu vou isolar I'. Então, I' fica R4 vezes I divididos por R1. Agora eu vou fazer a mesma coisa no lado direito da equação. Onde tem a tensão, eu vou substituir pela resistência vezes a corrente. Então, a tensão no resistor 2, eu vou substituir pela resistência 2 vezes a corrente que passa no resistor 2. A corrente que passa no resistor 2 é I'. E a tensão 3 eu vou substituir pela resistência 3 vezes a corrente que passa no resistor 3. E a corrente que passa no resistor 3 eu vou chamar de I. Agora eu vou fazer a mesma coisa, eu vou isolar I'. Então fica I' igual R3 vezes I dividido por R2. Feito isso, agora eu vou igualar as duas equações. E o que elas têm em comum? Elas têm em comum I'. Então, eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui, ó. Sabendo que I' é igual a I', então, do lado esquerdo, eu vou substituir tudo isso no lugar de I' fica R4 vezes I divididos por R1. E do outro lado, no lado direito, eu vou substituir por tudo isso aqui, que fica R3 vezes I divididos por R2. Ok. Vou cortar o que tem em comum aqui. Vou cortar o I. E se eu quiser saber, então, no caso, o valor de R2, eu vou isolar R2. Só vou fazer mais um passo aqui para não ficar confuso. Então, como eu cortei, ficou R4 sobre R1. É igual R3 sobre R2. Se eu quiser saber o valor de R2, isola R2, fica R2 igual R3 vezes R1 divididos por R4. Então, essa aqui é a equação da ponte de Wheatstone. Se eu souber o valor dos 3 resistores e o R2 é um sensor que muda de resistência de acordo com o sinal que ele capta, eu consigo calcular essa variação na resistência de R2. Perfeito? Então, ali é uma dedução de fórmula, mas o interessante é que a gente não utiliza nada de diferente. A gente utiliza a lei de Ohm e utiliza que tensões em paralelos são iguais. Exercícios. Neste primeiro exercício, eu tenho um circuito em triângulo, em estrela, eu quero transformá-lo em triângulo. O interessante desse exercício é que eu tenho os 3 resistores iguais. Então, o RA, o RB e o RC são iguais. Aí na direita, o exercício proposto ele só chamou de RAB, mas eu poderia chamar de R1, poderia chamar de R2 e R3. Tanto faz, vocês vão achar em alguns livros no formato que está aí, em outros chamando de R1, R2 e R3. Então, se eu quiser transformar
o circuito em um circuito triângulo, eu vou ter que calcular o valor de R1. Mas antes, eu queria chamar a atenção para o circuito equilibrado, para que a gente consiga resolver mais rápido esse exercício. Como os três resistores RA, RB e RC são iguais, eu posso substituir essa equação. Então, eu vou lá na conversão de estrela para triângulo. Eu sei que R1, a equação do R1 é o RA vezes RB mais RA vezes RC mais o RB vezes o RC divididos. Então, o R1 ele está fazendo, se fosse esse circuito aqui, eu estou calculando o R1, ele faz oposição ao RC, então divididos por RC. O detalhe aí é que o RA é igual o RB, que é igual o RC, então posso chamar tudo isso de R. E aí, como que fica a equação se eu chamar tudo isso de R? Fica R1 é igual R vezes R mais R vezes R mais R vezes R divididos por R. Então, R vezes R fica R ao quadrado. Então, tenho R ao quadrado mais R ao quadrado mais R ao quadrado divididos por R. Tudo isso resulta em 3R ao quadrado sobre R. Portanto, nesse caso, ao invés de calcular R1, eu posso fazer que o R1 é igual, eu corto o R com o R ao quadrado, só fica 3R. Então, o R1 vale 3R, o R2 vale 3R e o R3, 3R, portanto, porque são todos iguais. Substituindo os valores que a gente tem no circuito proposto, temos que o valor de R é de 30 ohms. Então, R1 vale 3 vezes 30, 90 ohms. O R2, 3 vezes 30, 90 ohms. E o R3, 3 vezes 30, 90 ohms, ok? Porque o RA, RB e RC, todos valem 30 ohms. E aí, então, toda vez que vocês acharem um circuito equilibrado dessa forma, quiserem transformar de estrela para triângulo, basta vocês fazerem que R é igual, e aí dentro do R, R no formato triângulo é 3 vezes o valor da resistência no formato estrela. No exercício 2, eu já tenho o contrário. Eu tenho um circuito no formato triângulo e quero transformá-lo no formato estrela. E esse formato triângulo, ele tem os 3 resistores iguais, ou seja, é um circuito equilibrado. Então, da mesma forma como nós fizemos no exercício anterior, nós vamos achar um jeito mais fácil de resolvermos esse circuito. Eu sei que, se eu quiser calcular o RA é R1 vezes R2 divididos por todos os resistores, R1 mais R2 mais R3. Nessa equação ele só não entra o resistor que é oposto a ele no formato triângulo, que no caso seria esse aqui. Mas eu sei que os 3 resistores são iguais, ou seja, o R1 é igual ao R2, que é igual ao R3, portanto eu vou chamar de R. Substituindo, fica R vezes R
divididos por R mais R mais R. Tenho que R vezes R é R ao quadrado. R mais são 3R. Posso cortar então esse R com o R ao quadrado. Fica que o RA ele é R divididos por 3. A mesma coisa vale para o RB. E a mesma coisa vale para o RC. Portanto, se o valor de cada resistor R1, R2, R3 vale 120 ohms, o RA vale 120 divididos por 3 vale 40 ohms. Reescrevendo a equação, então desse jeito mais fácil, quando eu tenho um circuito equilibrado, eu tenho que o resistor no formato estrela em um circuito equilibrado é o valor do resistor no formato triângulo divididos por 3. No exercício 3, eu tenho um circuito mais complexo, com vários resistores, e ele quer que eu determine a resistência equivalente entre o ponto A e o ponto E. Aqui é o ponto E. Se a gente observar, temos aqui uma associação, uma parte do circuito no formato triângulo. E também eu não consigo identificar o que está em série e em paralelo. Na verdade, não tem nada em série e nada em paralelo. Qual que é a ideia? Aproveitar que eu tenho ali um formato de triângulo e propor uma mudança na estrutura do circuito, para aí a gente verificar se com essa mudança eu consigo fazer alguma associação, se algum resistor entra em série ou entra em paralelo. Então, eu vou pegar aquela parte em triângulo, que é essa parte aqui, e transformá-la em estrela. Quando eu faço isso, o que nada estava em série em paralelo, eu quero que vocês verifiquem o que vai acontecer com o circuito. Então, aqui eu tenho o nó B, e aí eu vou mudar o circuito para um formato estrela. Opa, essa parte aqui ela sai, ela faz parte do triângulo. Então agora ficou muito claro para mim. Quando eu transformo o triângulo, isso aqui, no formato estrela, esses dois resistores ficam em série, esses dois resistores ficam em série, e esses dois resistores ficam em série. E aí eu utilizo os recursos que eu já fiz, que eu já sei das aulas passadas. Então, fazendo isso, eu calculo RA, RBC, na verdade RBCD, só tem nome, só foram dados nomes diferentes, RB, C e D. Eles fazem parte de um circuito equilibrado, porque o R1, R2 e R3, eles têm o mesmo valor. E aí a gente viu que o resistor, no formato triângulo, quando eu tenho um circuito equilibrado, é o resistor em delta divididos por 3. Então, cada um desses, se o delta, cada resistor no formato delta vale 30, então no formato triângulo, 30 dividido por 3 vai dar 10 ohms. Então, vou substituir por 10, 10 e 10. E o resto continua igual. Aqui continua com 10, 10 e 10 também. Fazendo isso, tenho esse circuito aqui. Ou seja, os dois estão em séries, esses dois estão em séries e esses dois estão em série. Quando eu faço 10 com 10, em série fica 20. Na parte de cima também, 10 mais 10, 20. E na parte de baixo, 10 mais 10 fica 20.
Fazendo isso, o circuito ficou muito mais claro, né? Agora eu observo que esses dois aqui estão em paralelo. Fazendo 20 em paralelo com 20, sobram 10 ohms. E aí, o resultado do paralelo fica um circuito em série. 20 com mais 10, 30 ohms, que é a solução do problema. Então, a resistência entre o ponto A e o ponto E vale 30 ohms.